O templo estava completamente vazio, com as portas fechadas, enquanto o povo aguardava do lado de fora para entrar. Em frente à porta principal, o pastor Palmiro de Andrade leu o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então foi aberta a porta e o povo entrou cantando o hino Obra Santa do Espírito, adotado como hino oficial da nova igreja. Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do... Muito bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante em sua vida. Estamos aqui para celebrarmos ao Senhor mais um culto de louvor e adoração, pois somente Ele é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Em especial neste mês de maio, nós como igreja temos razões para louvar a Deus, e uma das razões tão especial que temos é que, como igreja, estamos celebrando 49 anos que aqui fomos plantados pelo Senhor, e somos gratos por tudo quanto Deus tem feito neste lugar e através deste lugar. Louvado seja Deus. Você que está assistindo o culto aí online, você é muito bem-vindo, e você pode convidar outras pessoas para celebrar conosco, hoje e nos demais domingos, quando teremos aí convidados para
compartilhar conosco a palavra do Senhor. Queridos, eu quero convidá-lo à leitura de uma palavra bíblica que se encontra no livro de Salmos, no Salmo de número 90. Quero ler com vocês os 2 últimos versículos do Salmo 90. Sabemos que a maioria dos salmos foi composto por Davi, o salmista Davi, mas este em especial foi escrito por Moisés. Ele então compartilha conosco aqui ensinos, pensamentos tão profundos, dos quais precisamos considerar para a nossa vida, para a nossa caminhada. E no versículo de número 16, diz assim: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Queridos, dentre tantos ensinos preciosos que encontramos no Salmo 90, quando lemos no versículo 10, vemos Moisés dizendo do quanto a vida passa rápido, do quanto o tempo passa rápido. No versículo 12, então, ele faz um pedido ao Senhor, ele deseja alcançar um coração sábio ao longo dos anos, ao longo do tempo. E no versículo de número 16 e 17, então vemos ele orando, pedindo que os feitos do Senhor fossem manifestos aos seus servos e aos filhos dos servos. E ele roga que a bondade do Senhor estivesse sempre sobre eles. E ele roga: Senhor, consolida para nós a obra de nossas mãos. Queridos, isto que Moisés compartilhou, nós também temos visto isto. O tempo de fato passa rápido, a vida passa rápido, e nós devemos, a exemplo de Moisés, buscarmos em Deus sabedoria para vivermos a cada dia de acordo com a vontade e os planos do Senhor. É certo que Deus preza e deseja o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. É certo que Deus deseja que vivamos com sabedoria, que alcancemos maturidade. É certo que a bondade do Senhor está sempre disponível ao seu povo. O salmista Davi disse isto no Salmo 23: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Assim tem sido a nossa caminhada como IEV. A bondade, a misericórdia, o favor do Senhor tem sido sobre nós, tem estado abundantemente sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, e por esta razão nós queremos celebrar com muita alegria ao Senhor, pois reconhecemos a sua presença conosco, reconhecemos a sua bondade sobre nós, reconhecemos o amor do Senhor de uma forma muito especial na nossa vida, em todo o tempo, e por isso nós queremos a cada dia tornar notório os feitos do Senhor, tornar notório a bondade do Senhor, o amor do Senhor, e para isso nós existimos. E ao longo destes 49 anos, esta tem sido a mensagem que esta igreja tem transmitido, a mensagem do amor de Deus por nós, revelado, manifesto na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, o Senhor desta igreja, para todo o sempre. E eu convido você, na perspectiva da oração que Moisés fez,
e que está registrado no Salmo 90. Eu convido você para orarmos juntos neste instante, orarmos com a consciência de que a vida aqui, ela de fato passa rápido, mas a cada dia da nossa vida, nós podemos buscar em Deus sabedoria, podemos buscar o favor de Deus e vivermos de acordo com os planos, de acordo com a vontade dEle para a nossa vida, e que possamos, a exemplo da oração de Moisés, que possamos ter este desejo, este interesse de que a bondade, o favor do Senhor seja experimentado por todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, porque nele, somente em Jesus, podemos de fato conhecer o amor imensurável, o amor incondicional de Deus para com o homem. Louvado seja Deus. Oremos. Querido Pai, como igreja, queremos celebrar ao Senhor. Queremos celebrar porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso, o Teu favor tem nos alcançado e temos experimentado o Teu amor. E nós somos tão gratos, felizes por isto, e por esta razão nós celebramos com muita gratidão e com muito louvor. Senhor, nós queremos neste instante, unidos em fé, unidos em oração, queremos prestar ao Senhor este tempo, este culto de gratidão, este culto de louvor, e que o Senhor possa receber, ó Deus, este ato, que o Senhor possa receber, ó Deus, esta ação de louvor, este ato de adoração, Senhor, como expressão daquilo que nós reconhecemos do Senhor nas nossas vidas. O Senhor é o tudo das nossas vidas, e ao Senhor, tão somente ao Senhor rendemos graças, ao Senhor, tão somente ao Senhor rendemos adoração, e dizemos, Senhor, que o Senhor possa tocar os corações que participam conosco, e que o Senhor possa receber o louvor e a adoração do Teu povo, que diferentes lugares, Senhor, que em diferentes lugares estão prestando ao Senhor este culto, mas na certeza de que estamos unidos na fé, pois este culto, ainda que online e virtual, ó Deus, com o Senhor, não é online e nem virtual, é real, porque a Tua presença se faz aqui neste ambiente onde estamos, mas também se faz real nesta casa, onde temos um irmão, uma irmã, onde temos uma família, Senhor, conectada, Senhor, e prestando ao Senhor louvor, e prestando ao Senhor adoração. Nós oramos assim e fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E eu convido você com muito louvor, com muita alegria, cantar ao Senhor juntamente com o Ministério de Música da igreja.
ninguém detém. É obra santa, essa cruz é do Senhor. Ei, Jesus já vem chegando, escalando suave odor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a igreja adornada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa cruz é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa cruz é do Senhor. Essa cruz é do Senhor. Essa cruz é do Senhor. Glória a Deus. E é nele, é nesse verbo que se fez carne, que essa igreja se sustenta. Nas mais diversas situações, Ele esteve conosco e Ele nos salva. Essa é a nossa esperança. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me
igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 Em Ti, Senhor, e só em Ti nós queremos estar. Não existe, Pai, lugar melhor do que a Tua presença. É em Ti, Senhor, que nós recebemos a força, a cura. É em Ti que nós recebemos, Senhor, a unção. É em Ti, Senhor, que recebemos a vida eterna. E por isso precisamos, Senhor, precisamos estar na Tua presença. Convida-nos, Senhor, nós queremos. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão
hás de ver quão grande é o meu Deus. Louvado seja Deus, de fato, grande, poderoso, soberano é o nosso Deus. Queridos, e no ensejo desta canção, eu quero compartilhar com vocês alguns motivos de oração. Estes pedidos de oração têm sido compartilhados em muitos dos grupos de WhatsApp aí da nossa comunidade, e eu quero então compartilhar com vocês para que você possa estar unido em oração conosco em favor destas necessidades, em favor destes pedidos. O pedido que quero compartilhar com vocês é em favor do presbítero Eliseu e de sua esposa Noemi. Eles tiveram Covid, a irmã Noemi está hospitalizada por conta disto, está sendo tratada, e nós sabemos o quão isto é difícil, e nós queremos orar por eles, orar pela Noemi, que o Senhor esteja restaurando a saúde da Noemi por completo. O irmão Antônio Eli esteve hospitalizado, mas já teve alta, então ele já está em casa, agora se recuperando em casa. A irmã Cristina Teves, que foi secretária aqui na IEV muitos anos, ela está com Covid, nós estamos orando por ela, pela sua cura. O Fernando Fernandes, que trabalha conosco, nos ajuda bastante, é um voluntário presente, e ele também está com Covid, está em casa, sendo tratado, e oramos pela sua cura. A irmã Elzira, uma irmã também muito preciosa da nossa comunidade aqui, ela está novamente com Covid. Ela já teve Covid alguns meses atrás, e agora, novamente, ela está acometida do Covid. Que Deus esteja cuidando da irmã Elzira. Peço que vocês estejam orando também pelo irmão Nelson Polido, ele não é Covid, também pelo pastor e missionário Lilbomir, esposo da missionária Nilda. Eles trabalham na Rússia, e ele está também passando aí por um período de enfermidade, e devemos orar pela vida dele. E também pelo pastor Abelardo, bastante conhecido aqui da nossa igreja. Ele teve então um pequeno AVC, está em casa, mas conta com as nossas orações. Estes são os pedidos. Talvez aí no chat algumas pessoas estejam compartilhando os seus pedidos, suas necessidades de oração, e neste momento de intercessão eu convido você a clamar a Deus por estas necessidades, por estes pedidos, e nós cremos na ação, na intervenção, no milagre do Senhor. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, porque é o poder dele que em nós opera, e nisto nós temos crido. E além destes pedidos aqui compartilhado por pessoas da nossa comunidade, pessoas que nós conhecemos, devemos continuar orando pela nossa nação, clamando ao nosso Deus para que tenha misericórdia de nossas vidas. Devemos orar por todos aqueles que estão exercendo aí um papel de liderança no governo da nossa nação, que eles possam realmente
ter o temor do Senhor, e que as decisões tomadas, seja na esfera federal, estadual, municipal, venham ser decisões acertadas, que venha decisões que possa ter como resultado o fim desta pandemia, essas dificuldades todas que nós estamos enfrentando, que sejam resolvidas o quanto antes, que o nosso Deus tenha misericórdia de nós e use as pessoas que Ele pode e deseja usar neste sentido como um canal de bênção para a nossa nação e para o mundo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, como igreja unida em fé, unida em oração, unida na Tua presença, em torno da Tua palavra, nós queremos uma vez mais fazer o que a Tua palavra nos recomenda. Queremos orar uns pelos outros, assim como tem sido o tema nas aulas da escola bíblica dominical. Senhor, nós sabemos que precisamos exercer mais estas ordens, estes mandamentos de reciprocidade, Senhor, estes mandamentos de mutualidade. E, ó Deus, queremos neste instante, queremos exercer, ó Deus, esta recomendação, queremos fazer conforme a Tua direção. Oramos uns pelos outros, porque nós cremos que a Tua presença se faz real, de uma forma muito especial, na vida destas pessoas, por quem, ó Deus, clamamos, por quem oramos, e pedimos a manifestação do Teu poder, pedimos a cura, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja agindo nestas necessidades aqui apresentadas diante do Senhor, e que o Senhor possa usar aqueles a quem o Senhor pode e quer usar, como canal, como meio, ó Deus, para responder o nosso clamor e a nossa súplica. Nós oramos pela nossa nação, nós clamamos, ó Deus, em favor de todos aqueles que governam, Senhor, no nosso país. Pedimos, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, da nossa nação, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa realmente dar temor, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa agir através destas pessoas que hoje estão exercendo, Senhor, a oportunidade, Senhor, de decisões tão importantes a favor da nossa nação. Tenha misericórdia, ó Deus, e realiza uma obra que somente o Senhor pode realizar. Então clamamos porque cremos que as Suas mãos estão estendidas, clamamos porque cremos que os Teus ouvidos estão atentos, clamamos porque cremos que a oração pode muito em seus efeitos, pois nós oramos no nome daquele que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Oramos assim e pela fé queremos já Te agradecer a resposta que do Senhor vem para a nossa oração, para as nossas vidas. Amém e amém. Louvado seja Deus. E você que tem acompanhado estas pessoas, estes pedidos, essas pessoas por quem nós temos pedido aqui oração, sentindo o desejo, ligue para estas pessoas, ore com elas, e eu tenho certeza que será um tempo muito abençoador para quem recebe a ligação e para quem faz a ligação. E nisto você também estará expressando o amor de Deus e o apoio que certamente estas pessoas precisam. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa programação para este mês. Então, como temos dito, o mês de maio, um mês de muita celebração para nós, pois estamos, como IEV, completando 49 anos que aqui temos sido plantados pelo Senhor.
para cumprirmos uma missão que Ele tem nos confiado. E então hoje, como início da nossa celebração, o pastor Ageu, pastor fundador da IEV, estará trazendo para nós a palavra do Senhor. E durante todo este tempo de pandemia, não realizamos nenhuma vez a ceia do Senhor, nem mesmo online. Esperávamos que esta pandemia não ia durar tanto como tem durado. Nossa expectativa e o nosso desejo era de celebrar a ceia, como sempre fizemos aí com a congregação presente, os irmãos participando presencialmente. Mas, devido à demora, e sabemos do desejo do coração dos irmãos em participar da ceia do Senhor, então hoje nós celebraremos, e que seja um tempo precioso aí para você e para a tua casa reunida para esta celebração. Seja um tempo de reflexão no sacrifício do Senhor Jesus por nós, na obra que Ele realizou em nosso favor, e um tempo de crescimento espiritual, pois quando paramos para refletir de fato no que o Senhor Jesus fez por nós, queridos, o resultado disto é crescimento espiritual. Por isso devemos fazer isto continuamente. E no próximo domingo nós estaremos ouvindo a missionária Edmeia Williams, também muito conhecida da nossa igreja. Ela foi convidada para estar conosco e ela estará então trazendo uma mensagem. Você estará ouvindo aí online, mas a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, é poderosa, é viva e eficaz, e certamente vai tocar o teu e o meu coração. Então não perca e ajuda-nos. Nós estamos aí nas nossas redes fazendo a divulgação de toda a programação do mês de maio, e você pode, além de participar conosco, você pode nos ajudar aí na divulgação, compartilhando também nas suas redes. E no dia 15 teremos então um momento precioso de live, de louvor, com a cantora Raquel Novaes. E você então está sendo convidado para participar conosco. Então no sábado, a Raquel Novaes estará conosco no sábado, e nos demais domingos receberemos, como está sendo colocado aí na sua tela, nós receberemos outros convidados, e assim se dará a celebração de aniversário da nossa igreja, que amamos e reconhecemos que fazer parte dela tem sido um privilégio, porque o Senhor tem nos dado a honra de aqui estarmos, crescermos e ajudarmos no crescimento espiritual de outros também. Quero neste instante abrir a oportunidade para você que tem no seu coração o firme propósito de contribuir na obra do Senhor, com a causa do Senhor. Você que, não obstante estes últimos meses estar sendo meses difíceis, desafiadores, mas o teu compromisso com o Senhor, a tua fidelidade tem sido mantida independentemente das circunstâncias, porque assim é a fidelidade, a bondade, a misericórdia e o amor do Senhor para comigo e para com você,
independe de toda e qualquer situação, independe das circunstâncias. Ele está sempre conosco, Ele está sempre nos ajudando a vencer as lutas que é travada em nossas vidas, os desafios que se mostram diante de nós, independentemente do tempo, independentemente da circunstância, o Senhor se faz real, se faz presente na nossa vida, e assim também a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor, independe das situações, independe das circunstâncias. Então está sendo colocados aí na tela todos os números de contas e as formas que você pode aí estar usando para contribuir, entregar o seu dízimo, a sua oferta. E desde já queremos agradecer a Deus pela sua vida, queremos agradecer a Deus porque Ele tem abençoado, Ele tem sustentado você, e você tem expressado o reconhecimento disso, quando você tem dedicado ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Louvado seja Deus! Então, convido você a uma vez mais ter uma palavra de oração, colocando diante do Senhor aí, consagrando ao Senhor o seu dízimo ou a oferta que você está fazendo, ou fez durante a semana, ou que irá fazer nesses próximos dias. Ore e consagre ao Senhor. Querido Deus, nós reconhecemos que tudo de bom que podemos desfrutar vem do Senhor. Sabemos que o Senhor tem estado conosco o tempo todo, e o Senhor tem nos sustentado com a tua destra, o Senhor tem nos sustentado de uma forma tão especial. Neste instante, ó Deus, quando unidos em oração, quando, ó Deus, na companhia, ainda que online, de todos estes meus irmãos, nós oramos juntos e consagramos ao Senhor os dízimos que são entregues, consagramos ao Senhor e dedicamos ao Senhor as ofertas que têm sido feitas, Senhor, neste instante, ou que foram feitas, Senhor, durante a semana, ou que serão feitas nestes próximos dias. Nós queremos, ó Deus, dedicar ao Senhor como expressão de amor, como expressão de fé, como expressão de gratidão e louvor, porque reconhecemos o teu cuidado, reconhecemos que o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas, e nós temos experimentado em nossas casas, temos experimentado em nossa vida, temos experimentado, Senhor, na nossa igreja, a bênção da provisão do Senhor, e queremos render-te graças, queremos render-te louvor, porque ao longo destes 49 anos, o Senhor tem abençoado pessoas, e o Senhor tem colocado no coração de muitas pessoas o desejo e o propósito de, ó Deus, contribuir com esta causa, com esta obra, que como no início deste culto nós cantamos, esta causa é do Senhor, Senhor, e nós reconhecemos que esta causa é do Senhor, quando dela participamos com alegria, reconhecemos que esta causa é do Senhor, quando com um coração generoso e espontâneo, nós dedicamos as nossas ofertas, contribuímos, ó Deus, com os nossos recursos, para que esta obra que é do Senhor, esta causa que é do Senhor, possa ter continuidade, e que muitas vidas possam conhecer o teu amor, assim como nós conhecemos o teu amor. Eu oro assim, ó Deus, juntamente com estes meus irmãos conectados, ou que irão assistir o culto depois, eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter
mais um momento de louvor, mas eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo aí pela primeira vez ou pela segunda vez, não sei. Você não faz parte da IEV, mas online você tem nos acompanhado. Queremos dizer que você é muito bem-vindo e tê-lo conosco é um prazer muito grande, e desejamos tê-lo na primeira oportunidade. Queremos tê-lo presente aqui conosco, celebrando ao nosso Deus. Seremos conduzidos em mais um momento de louvor, e em seguida o pastor Ageu estará trazendo para nós a mensagem do coração de Deus para o nosso coração.
Fale a nós, irmãos. Estava desligado o microfone. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amados, faz 14 meses que nós celebramos a ceia do Senhor pela última vez aqui na igreja. Eu estava com saudade, eu não sei você. Mas ao ensejo desta motivação de 14 meses que nós não celebramos a ceia do Senhor, eu senti o desejo de lembrar a cada um de nós estas lições preciosas que são ensinadas pela celebração da ceia do Senhor. Eu quero ler, irmãos, o texto clássico, texto básico sobre a instituição da ceia, interpretada pelo apóstolo Paulo. Lembro que o apóstolo Paulo não fazia parte do colégio apostólico ou dos 12, mas ele recebeu do Senhor a revelação sobre esta verdade, sobre esta necessidade de celebrar a morte de Jesus, quando ele esteve em comunhão com o Senhor no deserto da Arábia. Isso está em Gálatas 1:17. Vamos ler, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 32, que na NVI diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, o propósito da mensagem de hoje é convidar a todos os irmãos em Cristo a celebrar a morte de Jesus em nosso favor e em nosso lugar, com sincera gratidão, pois a morte de Jesus nos concedeu a vida eterna. Se Jesus não morresse por nós, nós não seríamos salvos ou perdoados dos nossos pecados. Irmãos, nós encontramos o relato da ceia, ou melhor, o relato da Páscoa de Jesus com seus discípulos, que ele celebrou pela última vez, e ao mesmo tempo a instituição da ceia do Senhor, ou desse memorial, em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30, Marcos capítulo 14, versos 12 a 26, Lucas capítulo 22, de 7 a 23, e João capítulo 13, versículos 18 a 30. Nesse relato de João, não há o detalhe sobre a celebração da ceia, mas há detalhes daquele momento em que estavam celebrando a Páscoa pela última vez. Dos evangelistas citados, apenas Mateus e João participaram presencialmente
da instituição desse memorial, ou da celebração da Páscoa e a instituição da ceia do Senhor. Em Mateus capítulo 26, versículo 30, e Marcos capítulo 14, versículo 26, eu destaquei, irmãos, um registro de um detalhe que é próprio de um ato de comunhão gostosa. Diz o texto sagrado: depois de terem cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Pensa comigo. Eram 13 homens. E no momento que eles saíram, já não eram mais 13, era 12, porque Judas tinha saído antes e foi fazer aquele acordo de traição com os principais da sinagoga. Mas 12 homens cantando um hino. Esse hino nós não sabemos como era, como foi. Mas é um dos desejos que eu tenho quando chegar no céu. De ouvir como é que era esse hino. Qual era esta canção que 12 homens, depois de celebrar a Páscoa e de Jesus instituir a ceia do Senhor, eles cantaram e depois saíram para o Monte das Oliveiras. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 15, Jesus abriu o coração aos seus discípulos. Abriu o coração aos seus discípulos e como que pondo um ponto final na celebração da Páscoa, como sinal profético do seu sacrifício. Tudo o que aconteceu na celebração da Páscoa, anteriormente ao sacrifício de Jesus, era um sinal profético do que aconteceria com a morte de Jesus. Lá, quando da saída do povo de Israel da terra do Egito, Jesus, através de Moisés, aliás, Deus, através de Moisés, deu a instrução que se sacrificasse um cordeiro para cada família, e cujo sangue deveria ser aspergido ou pintado o batente da porta principal da casa. Porque quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito e visse o sinal de sangue, ele não entraria naquela casa, mas a casa que não tivesse o sinal do sangue do cordeiro, o anjo da morte entraria naquela casa e mataria todos os primogênitos. Eu digo todos porque poderia ser o pai, o primeiro filho, o avô, se ali morasse, que fosse primogênito. Todos eles, meus irmãos, pereceriam. Mas não aconteceu isto com os israelitas. Irmãos, Jesus abriu seu coração e disse uma expressão que eu gosto muito. Ele disse assim aos discípulos: olha, eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ou seja, é a última vez. Nós estamos nos despedindo. Eu estou dizendo um adeus para vocês, um até breve. Porque após a sua morte, 3 dias após a sua morte, ele ressuscitaria. E voltaria a conviver com os seus discípulos por mais 40 dias. Antes da sua partida para o céu. Irmãos, amigos, a ceia do Senhor não é um sinal religioso, um ritual religioso comum, formal, desprezível. Ou seja, que pode ser celebrado ou não. Não faz diferença. Irmãos, a ceia do Senhor é um memorial sério, solene, e que, meus irmãos, traz à nossa memória o sacrifício vicário e expiatório de Jesus, que fez por nós lá na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e restabelecer a nossa comunhão, a comunhão do homem pecador, perdoado com o Deus Santo. O sacrifício de Jesus é vicário, porque ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele nos substituiu no castigo que nós deveríamos tomar,
nós merecíamos tomar por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, sendo crucificado, cumpriu-se também a profecia de Isaías, capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É também expiatório, porque Jesus remiu a nossa culpa, pagou a nossa pena, padeceu, sofreu as consequências dos nossos pecados, e assumindo esse castigo quando ele foi para a cruz. Irmãos, para muitos é entendido de que Jesus foi punido, Jesus foi morto por causa da sua afronta. Assim entendiam aqueles homens. Mas, meus irmãos, Jesus estava cumprindo um propósito de Deus, ou seja, o plano eterno da salvação, da redenção, para perdão de pecados. Uma vida teria que se dar por outra vida. Isso aconteceu lá no Gênesis, quando o primeiro casal humano pecou. Irmãos, eles teceram para si túnicas de folhas para cobrir a sua nudez. E, meus irmãos, diz a palavra de Deus em Gênesis que o Senhor sacrificou um animal, que nós imaginamos que seja um cordeiro, e fez para o casal túnicas de pele de animal. Meus irmãos, para usar a pele não é possível se o animal não morrer. Ali aconteceu primeiro o sacrifício. Aquele animal foi morto para que a nudez do homem fosse coberta, porque estavam considerando o pecado. Irmãos, Jesus celebrou a Páscoa dos judeus pela última vez, porque a Páscoa era o tipo que iria acontecer com ele no dia seguinte. Aconteceria na sexta-feira, e ele celebrou na quinta-feira. O cordeiro que foi morto para salvar não apenas os primogênitos, mas, meus irmãos, salvar a todos os pecadores que aceitam o sacrifício que ele fez na cruz em seu lugar. Jesus salva e dá, meus irmãos, o direito de estar com ele na vida eterna. A Páscoa significa a passagem do anjo da morte pela terra dos egípcios, com a mortandade de todos os primogênitos. Significa também o livramento dos israelitas, que tinham sacrificado o cordeiro para a sua família e aspergido o sangue no batente da porta de entrada de suas casas. O sinal de sangue livrou da morte os primogênitos dos israelitas. O sinal do sangue de Jesus em nosso coração nos livra da morte eterna, da condenação eterna. Isso é o que diz o Evangelho, a palavra de Deus. Jesus, meus irmãos, foi quem instituiu este memorial. Não foi nenhum dos apóstolos, mas, meus irmãos, foi o próprio Jesus que instituiu como o meio de graça para a humanidade perdida. Irmãos, é a manifestação da graça de Deus. E esta mesa, meus irmãos, é um memorial. É para nós lembrarmos da sua morte. O pão significando o seu corpo ou a sua carne, e o vinho significando o sangue que foi vertido, foi derramado em nosso favor, para perdão dos nossos pecados. Irmãos, por saber que somos muito esquecidos, e para ter, meus irmãos, a memória ativada sobre a sua morte, foi que Jesus instituiu este memorial da ceia, para lembrarmos que o pão representa o seu corpo. Corpo, meus irmãos, que foi ferido, foi dilacerado, e o vinho simbolizando o seu sangue que foi derramado na cruz em nosso favor.
Irmãos, somente aqueles que foram remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, e confessam o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, podem e devem participar, meus irmãos, deste banquete espiritual. Banquete, meus irmãos, da graça de Deus, chamado de a ceia do Senhor. Só aqueles que entendem e aceitam, ou seja, discernem o que Cristo fez na cruz, são chamados para participar da celebração desse memorial. Irmãos, a pessoa, por mais importante que seja no mundo, seja ela culturalmente, seja economicamente, seja, meus irmãos, qual for a sua qualidade, se ele não tiver, meus irmãos, o sinal do sangue de Jesus em seu coração, ou seja, recebido Jesus como seu Salvador pessoal, não tem direito, meus irmãos, a participar dessa mesa. Não sou eu que estou dizendo, mas, meus irmãos, é o próprio Jesus, é a própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo, como eu disse no início, ele não estava entre os 12. Mas, meus irmãos, é o que interpretou de maneira clara, didática, o que é, meus irmãos, este ato, a celebração da ceia do Senhor. Por isso, Paulo tratou de maneira simples, de maneira objetiva, meus irmãos, sobre a instituição e os cuidados que nós devemos ter na celebração da ceia do Senhor. Ele diz com autoridade: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eu recebi do Senhor. Não foi eu ouvi dizer, não foi um dos apóstolos que participaram daquela instituição da ceia que contaram para ele como é que foi. Eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei. Esse texto, meus irmãos, que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, lemos há pouco. Irmãos, nós queremos considerar 4 coisas importantes para este momento. A primeira coisa que queremos considerar é que o memorial da ceia do Senhor proclama o sacrifício de Jesus na cruz em nosso favor e nos faz lembrar, meus irmãos, do valor desse sacrifício. Não está falando, meus irmãos, da brutalidade, da pena que os homens impuseram, pena de morte que os homens impuseram para Jesus. Está, meus irmãos, proclamando o sacrifício de Jesus na cruz em nosso favor, para perdão dos nossos pecados, e nos faz lembrar esse valor. A morte de Jesus significa a nossa vida eterna. O memorial, meus irmãos, foi instituído para que nós nunca nos esquecêssemos do que Jesus fez por nós lá na cruz, ou para que nos lembrássemos sempre do valor desse sacrifício. Meus irmãos, uma vida se deu por inúmeras vidas. Ou seja, a vida de Jesus foi oferecida por inúmeras vidas para todos os que creem e o recebem como seu Salvador e Senhor. Paulo nos lembra, escrevendo aos Coríntios, dos versículos 23 a 25, ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Por que nova aliança? Porque na velha aliança, era, meus irmãos, estabelecida com o sangue de animais. Então era um cordeiro, um cabrito, um bezerro. Se a pessoa fosse pobre, poderia ser 2 rolas sacrificadas, e o sangue derramado para que
aquele que oferecesse fosse perdoado dos seus pecados. Na nova aliança, o sangue, meus irmãos, é do próprio Filho de Deus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não há, meus irmãos, nada que possa ser obstáculo à ação poderosa do sangue de Jesus, se nós cremos. Uma noite tão solene, de celebração da Páscoa pela última vez com os seus discípulos. Mas também, meus irmãos, foi a noite da revelação do traidor, que estava entre os 12, escolhidos pelo próprio Jesus para serem seus discípulos e continuadores da obra que ele veio, meus irmãos, trazer, a pregação do Evangelho. Foi naquela noite também que Judas se revelou. Irmãos, a morte de Cristo é o ponto central do Evangelho. É o ponto principal do Evangelho. Sem a cruz, não existe Evangelho. E sem a ressurreição de Jesus, não existe vida eterna para o pecador confesso, o pecador perdoado pelo sangue de Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo. É pela morte dele que nós temos a vida. Nós devemos, meus irmãos, anunciar a sua morte até que ele venha. E a palavra de Deus nos diz sobre sinais da sua volta, ou da sua vinda para buscar a igreja, para buscar os salvos. Fala, meus irmãos, dos sinais dos últimos tempos, fala sobre pragas. E nós estamos vivendo uma praga, não sabemos, não estou dizendo que está no fim. Mas, meus irmãos, é um dos sinais de que, meus irmãos, estaria bem próximo à volta de Jesus. Devemos anunciar até que ele venha. Mateus capítulo 24, versos 12 a 14 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. É o que diz a palavra de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, ou segunda coisa que nós queremos fazer referência, o memorial da ceia do Senhor nos faz séria advertência. O memorial nos faz séria advertência. Irmãos, é pecado grave participar da ceia do Senhor indignamente. O pecador que assim procede, meus irmãos, torna-se réu do corpo de Cristo e do seu sangue. É o que diz a palavra de Deus no texto lido. Portanto, todo aquele que beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A pessoa, meus irmãos, não faz diferença entre o que é santo e o que é imundo ou o que é profano. Meus irmãos, como uma pessoa pode participar da ceia do Senhor indignamente? Meus irmãos, é não estar com seus trajes espirituais lavados ou branqueados pelo sangue do Cordeiro. Jesus disse, e está registrado no Apocalipse capítulo 22, verso 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Não há outra forma de entrar. Felizes os que lavam as suas vestes. Meus irmãos, lavar no sangue de Jesus. Discernir, meus irmãos, é saber distinguir, separar entre uma coisa e outra, entre o que é santo e o que é profano ou o que é imundo. É fazer distinção entre o que pertence ao corpo de Cristo e o que não pertence. É separação entre o santo e o imundo, repito. É fazer diferença entre o salvo e o perdido. O salvo, meus irmãos, bebe
come e bebe para a celebração da sua vida eterna que tem em Cristo Jesus. Verso 29 do texto lido diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Irmãos, nós não podemos participar desse memorial da ceia do Senhor de forma indigna ou em pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, ele aconselha nestas instruções do capítulo 11 que lemos, dizendo: examine-se cada um a si mesmo. Ou seja, tenha um momento de reflexão, um momento de oração, procure lembrar, saber os pecados pendentes que não foram ainda confessados. E depois ele continua: e então, ou seja, depois de ter feito o exame de sua consciência, coma o pão e beba do cálice. É a oportunidade que nós temos, meus irmãos, de individualmente nós confessarmos os nossos pecados e obtermos o perdão. Diz então o texto: depois de examinar-se a si mesmo, de fazer um autoexame das condições espirituais do corpo de Cristo. Então, daí nós podemos comer e beber desses elementos da ceia do Senhor. Essa participação, meus irmãos, não é mérito nosso. Nós não merecemos de forma alguma. Mas, meus irmãos, é um privilégio dado pelo Senhor Jesus ao pecador perdoado, ao pecador que o recebeu como seu Salvador e Senhor. É obra da graça de Deus na nossa vida. Esse memorial da ceia do Senhor é um prenúncio, meus irmãos, da celebração das bodas do Cordeiro com a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, que vai acontecer, meus irmãos, no céu, após o arrebatamento da igreja, arrebatamento dos salvos, para o encontro com o Senhor nos ares. E, meus irmãos, terá início a essa grande festa. Em terceiro lugar, o memorial da ceia do Senhor é ordenada por Jesus. Não é por sugestão, não é opção. Versículos 28 e 29, assim nos diz. Ao participar, meus irmãos, desse memorial, nós fazemos 3 coisas simultaneamente. Primeiro, nós olhamos para o passado e contemplamos e vemos o sacrifício que Jesus fez lá na cruz pelos nossos pecados. Em segundo lugar, nós olhamos nossa condição de salvo no presente. Se nós já confessamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós estamos salvos, salvos da condenação eterna, diante, meus irmãos, do sacrifício que Ele fez. Em terceiro lugar, nós olhamos para o futuro, aguardando a vinda gloriosa de Cristo para buscar os salvos, ou seja, aqueles que o confessam como seu Salvador e Senhor. Não somos chamados, meus irmãos, para julgar ninguém, para julgar os outros, mas para nos examinarmos a nós mesmos, para fazermos um autoexame diante do sacrifício vicário de Jesus e diante do sacrifício expiatório de Jesus, conforme mencionei. Um exame superficial do nosso próprio coração é o que nos torna, meus irmãos, tão críticos e intolerantes com as demais pessoas. Irmãos, um exame superficial, ou seja, sem profundidade espiritual, buscar lá no coração, meus irmãos, o que realmente nos separa de Deus. Se fizermos isso superficialmente, não tem nenhum valor para Deus. Quarto lugar, o memorial da ceia do Senhor fala da dolorosa realidade. Versículos 30 a 34. A participação descuidada, relaxada, formal ou por mero costume na ceia do Senhor produz resultados negativos
desastrosos. Em vez de edificação, vem juízo. Em vez de prazer espiritual, vem disciplina. Em vez de bênção, vem maldição. Paulo, meus irmãos, menciona 3 níveis dessa disciplina progressiva: enfraquecimento, doença e morte. Quando ele conclui: por isso que há entre vocês muitos que dormem, ou seja, muitos que já morreram. Entre os crentes, meus irmãos, de Corinto, havia gente fraca, enferma, e alguns que já haviam morrido. O pecado, meus irmãos, sempre produz resultados desastrosos. O pecado nos separa de Deus. Mas a confissão do nosso pecado a Deus nos reaproxima de Deus. Nos faz, meus irmãos, tornar a fazer parte da família de Deus. Concluindo, irmãos, a ceia do Senhor é um momento de autoexame. É a oportunidade de arrependimento dos pecados, de confissão e de gratidão a Deus pela salvação. Mesmo à distância, como nós estamos, cada um de nós em sua casa, nós convidamos a todos a nos aproximarmos da mesa do Senhor com reverência e temor, e ao mesmo tempo com gratidão a Deus pela salvação e alegria de estarmos salvos. Mesmo à distância, cada um em sua casa, nós celebremos, meus irmãos, a ceia do Senhor em tom de festa, em tom, meus irmãos, de alegria, porque nos fala da nossa libertação do poder e da culpa do pecado. Nos fala da salvação. De fato, a morte de Jesus foi triste, mas, meus irmãos, o perdão dos nossos pecados nos traz alegria, porque nós o confessamos como nosso Salvador e Senhor. Hoje, meus irmãos, é dia de festa. Hoje é dia de júbilo. É dia, meus irmãos, de alegria pela nossa salvação, conquistada pela triste morte de Jesus na cruz do Calvário. Que todos nós, meus irmãos, assim procedamos, com alegria, celebrando a ceia do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, e nós vamos passar, meus irmãos, para esta celebração, mesmo à distância. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor possa estar assim no teu coração. É um privilégio grande podermos participar da ceia do Senhor. É um privilégio enorme termos Cristo como nosso Senhor e Salvador. É um privilégio tremendo saber que aquele sacrifício, representado aqui pelo pão e representado aqui por esse suco de uva, na época vinho, representando o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo o sangue dele derramado por cada um de nós. Realmente é um grande privilégio podermos então nos aproximarmos da mesa do Senhor. Me sinto honrado com essa ministração da primeira ceia depois de 14 meses, como o pastor Ageu já trouxe essa informação. Eu acho que eu não sabia que era tudo isso, sabia que eram, mas não uns 14 meses mesmo assim. Mas é muito bom podermos então nos reunirmos neste momento da ceia do Senhor. É muito bom também participarmos do aniversário da igreja. Eu estava pensando desses 49 anos, 36 anos eu estou aqui, não oficial, e 35 anos oficialmente falando. Então é muito bom nessa caminhada de longa data ter sido tão abençoado como fui, como todos os demais, com certeza nós fomos. Queridos, o pastor trouxe uma mensagem com muita clareza sobre a ceia do Senhor, né? Com muita facilidade de entendimento, e eu não vou repetir, né, então, nesse sentido, mas eu quero já estar ministrando. Nós não estamos em um grupo muito grande. Eu acho que é possível nós nos ficarmos por aqui, e desta forma então, porque eu só tenho uma bandeja aqui,
de pães e de suco de uva. Então eu vou pedir aos irmãos que estão aqui, que possam se dirigir aqui. Nós vamos, de alguma maneira, mantendo esse distanciamento, nós vamos fazer isso. E você na sua casa, prepare-se para esse momento. Eu sei que nós estamos espalhados, eu sei de diversas pessoas que já está com a sua mesa montada. Uma delas eu vi foto lá em Boituva, né, na família do Carmen e da Rose, Paulinho Micheletti e um grupo de irmãos, Jurandir e Rosa, estão lá, e outros irmãos daqui da IEV participando deste momento da Santa Ceia. E Dalício falou comigo que a mesa dele já está pronta lá em Londrina, e assim nós estamos participando conjuntamente da ceia do Senhor aqui. Eu quero orar, eu quero convidar você que ore, mas eu quero, não vou ler o texto como todo, que o pastor já leu, explicou, pregou de maneira muito clara, mas eu quero voltar no versículo 28, e o versículo 28 diz respeito a mim e a você neste momento agora. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Queridos, esse é o momento que nós vamos orar. Esse é o momento que você aí na sua casa, você no lugar que você está, você vai parar as suas atividades e você vai examinar a si mesmo. Eu sei que o nosso coração é falho, a Bíblia diz isso, ela nos ensina, enganoso é o coração do homem. Mas eu sei também de a oração que nós podemos fazer, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Talvez seja o momento que na minha sondagem, talvez eu vá dizer: não, está tudo bem. Mas a sondagem feita pelo Espírito Santo do Senhor, e é essa que nós queremos, é esta que Ele vai nos auxiliar, é esta que Ele vai nos direcionar para esse momento de ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, não é para examinar e falar: não posso tomar. Não, o contrário disso. É para examinar, se houver algo a ser confessado. Este é o momento, na nossa individualidade com o Pai, no nosso silêncio de coração, mas ao mesmo tempo falando com Deus, nós vamos então falar: Senhor, aqui eu apresento isso ou aquilo, e nós vamos orar pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados. Está na sua tela aí o versículo que eu estou lendo. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Feche seus olhos agora e fale com o Pai. Entre nesse momento assim de confissão, de reflexão, e com certeza o Senhor como sempre prometeu, já prometeu, perdoar os nossos pecados. Vamos ter esse momento então juntos? Pai Santo, nós estamos diante da Tua pessoa, Deus, não somente agora, em todo momento estamos diante do Senhor, mas, ó Pai, especificamente agora, ó Deus, nós oramos a Ti, no silêncio, ó Pai, nos nossos pensamentos, mas a Tua palavra nos ensina no Salmo 139, que antes mesmo de eu trazer a palavra, antes mesmo disso, ó Pai, no meu pensamento o Senhor já sabe, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente e onipotente, ó Deus. Então, ó Pai, aceita esse nosso momento aqui juntos agora, ó Deus, como algo agradável ao Senhor. Aceita, ó Deus, essa nossa confissão de pecado, ó Pai. Aceita, ó Deus, esse exame que nós estamos fazendo, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou, e o pastor, num dos pontos, trouxe isso com muita clareza. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então nós queremos participar desse ato tão importante, ó Deus, que é, ó Pai, representando, ó Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós lá na cruz, ó Deus. Pai, estamos distantes, é bem verdade, ó Pai, a igreja não está reunida neste local, mas ela está, ó Deus, espalhada, mas ao mesmo tempo o elo que nos une é a Tua pessoa, independente do lugar onde estamos, ó Deus. Então derrama da Sua graça sobre nós. Eu vi, ó Deus, pelo chat que a Beca está lá nos Estados Unidos participando deste momento aqui, ó Deus, do culto ao Senhor, ó Pai, numa distância bem maior que tudo isso. Mas, ó Pai, estamos conectados no Senhor, ó Deus, independente do lugar onde nós estejamos.
Desta forma eu sou grato a Ti juntamente com os meus irmãos, e eu oro, Senhor, com gratidão, fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou ministrar a ceia a todos nós que aqui estamos. No final, o grupo de louvor estará então nos conduzindo um louvor, e não agora. Eles vão receber a ceia, nós participaremos, tomaremos juntos, e no final então, os irmãos estarão conduzindo este louvor, e quando terminar o louvor, o pastor Clóvis estará encerrando esse culto ao Senhor. Aqui não cabe a pergunta se alguém foi omitido, porque o grupo é pequeno e os irmãos que estão lá no som e lá na sala, eu já combinei com o Fernando, né, pelo Zap aqui. O Zap é uma beleza na nossa vida. Eu já disse, olha, terminando aqui, pastor Elinho vai subir e vai ministrar a ceia aí para vocês. Queridos, a palavra do Senhor diz: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Façamos todos em conjunto, aí na sua casa e nós aqui. Então, depois de cear, Jesus tomou um cálice, como foi ministrado na palavra, o cálice da nova aliança. Aliança antiga feita por sangue de animal, aliança nova, nova aliança no Senhor. Não é mais necessário derramamento de sangue uma só vez. Foi feito isso por mim e por você. E por isso nós temos acesso à salvação, temos acesso à vida, temos acesso à vida plena com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse, e também tomando o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Novamente te convido aí na sua casa e nós aqui, que possamos juntos participarmos do último elemento, né, que é o cálice da nova aliança no Senhor. Não vamos trocar os cálices também por uma questão de cuidado que temos de um para com o outro aqui.
Participemos todos juntos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, meu Pai, mais uma vez ceando, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Abençoa cada um aqui presente, abençoa cada um na sua residência, Senhor. Que a Tua bênção possa se estender, meu Pai, a todos, meu Pai, os que estão nos hospitais, meu Pai, a todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a Tua graça, Senhor, seja nesse país, meu Pai, seja nos governantes, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, é que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Acabou, fala ali da... Louvado seja Deus, queridos. Tempo precioso de comunhão, de culto ao Senhor. Como fazemos sempre quando estamos celebrando a ceia de modo presencial, os irmãos da mesa diaconal que preparam a ceia colocam 2 pães que ornamentam a mesa.
E no final da ceia, nós então entregamos estes 2 pães a 2 famílias, representando aí um tempo de comunhão. E então nesta ceia nós queremos que um destes pães vá para a casa do pastor Ageu e a irmã Leila, e o outro pão vai para a casa da Patrícia, para o café da tarde, lembrando que de fato a ceia do Senhor é realmente um tempo de comunhão, e estamos privados como família na fé desta comunhão presencial. Mas que o Senhor continue abençoando a tua vida, a tua casa, para que possamos permanecer firmes na fé e na palavra, para que dentro em breve possamos de maneira presencial voltarmos a nos reunirmos e celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Quero orar com você. Querido Pai, muito obrigado por este culto, por esta celebração. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos de participarmos da ceia, dos elementos que têm para nós, ó Deus, um significado tão importante, tão profundo, que nos leva a refletirmos sobre o sacrifício do Senhor. Obrigado pela mensagem, pela palavra trazida ao nosso coração neste culto. E rogamos que o Senhor continue conosco no decorrer destes dias, nos abençoando, Senhor, com a Tua presença e nos fortalecendo na fé a cada dia. Eu quero, ó Deus, neste instante orar por aqueles que estão impossibilitados de participar conosco, ainda mesmo que online, que o Senhor esteja tocando, trazendo, ó Deus, cura e saúde e dando, ó Deus, condição para celebrarmos juntos ao Senhor, pois reconhecemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Assim oramos no nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, a comunhão, a consolação, o poder e o batismo do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.